A Associação Fênix foi fundada em 2005 com a finalidade de atender crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual ou portadoras de HIV e suas famílias. A ONG possui vários ambientes para terapia, tanto da vítima quanto para o abusador, e desenvolve diversas atividades, como a ludoterapia, que por meio de uma sala própria e ambiente específico, as crianças conseguem, utilizando brinquedos, demonstrar a violência sofrida. A Associação Fênix ela foi criada a partir de um trabalho que já existia aqui, que era uma cooperativa. E a Sandra e uma outra psicóloga, a Simone, elas começaram a receber aqui na instituição pessoas com HIV. E a partir daí a gente começou a receber também casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente percebeu que essas crianças com o abuso estavam sendo contaminadas com HIV e AIDS. E a partir de toda essa temática, começou-se a pensar na Associação Fênix, um trabalho diretamente com crianças, adolescentes e jovens e as suas famílias com essas duas questões, da violência sexual e doméstica e da questão do HIV e AIDS. A questão da violência sexual hoje no país é muito séria. A gente tem aí uma estimativa de que a cada 5 segundos uma criança sofre violência sexual no Brasil. O que diferencia o abuso sexual da questão da exploração sexual é que o abuso sexual ele não tem fins comerciais. Mas 90% das crianças ou adolescentes que vão para a exploração sexual, elas sofreram ou incesto ou abuso sexual dentro das suas casas. 90% dos abusadores ou dos agressores, eles são pais ou pessoas muito perto da família, irmãos, tios, ou alguém de muita confiança dessa criança, um padrinho, um professor, um treinador. É sempre alguém muito ligado a essa criança, a esse adolescente. Então, quais são as principais características de uma criança que sofreu violência sexual? Ela se fecha, ela é muito retraída. Perto do agressor, ela fica muito nervosa, muito assustada, ela tem muito medo. Ela volta a algumas questões da infância, como fazer xixi na cama. Na escola, ela tem dificuldade de relacionamento muito grande, principalmente nas matérias como matemática, matérias que exigem uma concentração maior, elas têm uma grande dificuldade. Uma boa parte das crianças, elas têm uma grande dificuldade de se expressar, então a gente não força que ela fale, ela traz a questão da violência através de desenho, através de um brinquedo, ou através de alguma atitude, de um comportamento. A gente tem crianças que vieram da escola por essa questão da masturbação, ou de falar de forma muito excessiva sobre sexo. Então essa também é uma forma de perceber que existe alguma coisa errada. Ou ela nega qualquer situação em relação ao sexo, não deixa que toque, que faça carinho, ou ela tem a sexualidade já muito exacerbada, já muito fluente, aquilo que você sabe que não é natural para a idade dela. O abusador, ele é uma pessoa, ele usa algumas situações, tá, para poder abusar. Ele tem características, ele é muito manipulador, ele consegue seduzir de uma forma muito fácil, ele é muito inteligente, ele usa alguns símbolos para poder estar atraindo essas crianças e adolescentes. Então hoje a internet é uma das maiores ferramentas para o abusador e para o pedófilo também estarem se aproximando dessas crianças, desses adolescentes. Ele tem uma questão muito forte, ele coloca normalmente a responsabilidade num outro adulto que esteja perto da família. Então normalmente a pessoa confia muito nessa pessoa, porque ele é muito sério, ele é muito responsável. Se ele tiver que dar uma bronca nessa criança, ele dá. Então as pessoas acham que o abusador é uma pessoa estranha, e não é isso. É um dos maiores mitos que existe hoje, de que o abusador é alguém que a gente não conhece. Mas hoje o maior perigo está realmente dentro da família, dentro das relações realmente muito próximas. Como que a gente define o que é abuso? O abuso são toques, tá? Ele começa através de toques nas partes do corpo da criança, são toques que normalmente incomodam, toques de uma forma diferente, e a partir daí ele vai evoluindo até chegar numa relação sexual e até em níveis de crueldade, como colocar objetos nas partes íntimas de uma criança.
quando vem a denúncia, o que a gente faz? A gente chama todos os envolvidos, todas as pessoas que participaram dessa situação. Porque normalmente o que acontece? Sempre tem 2 ou 3 supostos abusadores. Então a gente vai investigar para saber quem realmente fez, como foi feito. A gente trabalha com eles na questão psicológica, principalmente, num dia em que não tem nenhuma outra criança, que daí na sexta-feira de manhã, que esse dia a gente trabalha só com os abusadores, tá, na questão aí psicológica, neurológica, para entender o que foi que aconteceu. E a única forma que hoje a gente percebe assim, de sucesso nesse entendimento é quando eles assumem a culpa. Que quando o abusador realmente entende o que ele fez, o tamanho do grau de estrago que ele fez na vida dessa criança, desse adolescente, aí ele consegue perceber e não cometer esse erro novamente, não cometer esse crime novamente. Porque esse é um problema que a pessoa vai carregar pro resto da vida. Em diversas fases da vida dessa criança, adolescente, jovem, adulto, ele vai relembrar do que aconteceu, as sequelas vão voltar. Então, se você não trabalhar com essas situações, lá na frente ela não vai conseguir ter um casamento, ela não vai conseguir ter um relacionamento sério.